Shalom, paz do Senhor. Esse é o canal do Samarone. Quem vos fala aqui é o pastor Samarone. Eu quero falar de um texto e tá lá no livro de João, capítulo 9. Antes disso, se você caiu de paraquedas, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa nos comentários de onde você está falando, quero te conhecer. Você vai estar concorrendo aqui a um relógio folheado a esse quando atingir 1000 membros, tá bom? Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa seu joinha aí e fala para mim de onde você está falando, de onde você está assistindo esse vídeo, qual é a cidade, qual o município, qual o estado. Quero ler João, capítulo 9. O tema desse capítulo 9 é a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Aí diz assim, o versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Ao versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem, seus pais ou para que este homem nascesse cego? Quem pecou para que este homem nascesse cego? Os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus respondeu no versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas sim para que manifestasse a obra de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí tá, veja o versículo 6. O versículo 6 que é a questão que eu quero frisar, quero falar sobre o versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, ou cuspiu no chão, e com a saliva fez um lodo, ou seja, fez um barro, né? E untou os olhos do cego. Cuspiu no chão, Jesus cuspiu no chão e com a saliva fez um barrozinho, que é pouca saliva, né? Só fez um pouquinho de barro assim e passou num olho e passou no outro olho. E pediu para ele que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Eu quero frisar isso aí. Então, para esta mensagem, eu quero deixar até um tema. Por que Deus criou o homem do pó da terra? Se eu fosse pregar, já estou pregando para você, por que Deus criou o homem do pó da terra? É uma pergunta. E quem sabe o nome desta mensagem seja Terra. O nome dessa mensagem pode ser Terra, Terra. Por que Deus criou o homem do pó da terra? Eu sou muito curioso acerca das coisas de Deus e eu perguntava para um para outro, ninguém sabia me responder. Aí eu fui perguntar para Deus. E Deus responde quem tem curiosidade. Porque Jesus disse, aprenda de mim, aprenda de mim. E onde se aprende de Deus? Na palavra, nos pés do Senhor, Ele vai te ensinar. Eu quero aprender mais e mais de Deus. Aí eu sempre lia isso, eu falava, meu Deus, Deus criou o homem do pó da terra. Como assim, né? A gente não sabe. Quando eu era novo convertido, quando eu era criança, escutava muito isso falar. Via as fotos de desenho de mais ou menos como é que era o bonequinho de barro. E aí aquilo não entrava na minha cabeça, porque pra gente você não consegue entender, mas pra ele que é um ser sobrenatural, uma pessoa que tem todo o poder do mundo, sabe? Os seus anjos, quando ele criou, ele disse, já apareça assim, assim, assado, com a sua voz. Ele falava e acontecia. Mas quando Deus resolve criar o homem, se você vai ver lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, capítulo 7, ele diz, façamos esse versículo tá assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Entendeu? Tá falando lá que ele fez mesmo o homem, um boneco do pó da terra. Diferentemente dos anjos, de tudo que ele construiu, ele nunca tocou a mão. Mas para fazer o homem, que segundo ele seria a sua imagem e semelhança, eu vejo hoje muitas pessoas pregar aí no púlpito e bater no peito e falar assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não concordo, eu acho errado. Isso é errado. Nós hoje não somos imagem e não somos semelhança de Deus. Nós não. Porque isso aqui é carne, ó. Nós somos carnal.
Se você falar isso, você está dizendo que Deus é carnal. Nós somos terreno. Deus não é terreno, Deus é celestial, Deus é do alto. Deus é espírito, não é carnal. E se você vê em Gálatas, as obras da carne são 18 frutos que a carne gera. Você vai ver, você vai ficar horrorizado com os frutos que a carne dá. Deus não é assim. Nós hoje somos imagem e semelhança de Adão. Depois que ele pecou, comeu lá do fruto que não era para ele tocar, o fruto do conhecimento do bem e do mal ele tocou, maldita é a terra agora por causa dele. Nós somos imagem e semelhança de Adão, não de Deus. Quem era e podia bater no peito sem dizer eu sou imagem e semelhança? É claro que ele não fez isso, que ele não era arrogante. Ele estava na eternidade, ele era santo, ele era humilde. E ele não fazia, ele não ia fazer isso, mas o único que tinha o direito de bater no peito e falar assim, eu sou imagem e semelhança de Deus, era Adão, quando foi criado por Deus antes de pecar. Porque Adão era santo, Deus é santo. Adão tinha uma luz, tinha uma glória que envolvia ele, Deus também tem essa luz, essa glória. Deus é eterno, Adão também seria eterno se nunca tivesse tocado no fruto. Sabe, Adão era puro, assim como Deus é puro. Isso sim, Adão tinha comunhão com Deus. Aí sim, ele podia ver Deus no olho, falar com Deus, porque ele era imagem e semelhança de Deus, antes de tocar no fruto do conhecimento. Esse sim era imagem e semelhança de Deus. Hoje nós somos imagem e semelhança de Adão. Nós somos fruto de Adão. Depois que ele coabitou com Eva, encheu a terra, povoou o planeta, nós somos imagem e semelhança de Adão. Não se esqueça disso. Nós estamos caminhando para ser, assim como Deus é, nós seremos como ele. Imagem e semelhança dele, depois que fomos arrebatados, ter um corpo de glória, transformado tudo, sair desse corpo carnal aqui, aí nós seremos como ele é, nós estamos caminhando para ser imagem e semelhança, nós seremos ainda, no momento não somos imagem e semelhança de Adão, tá bom? Mas voltando ao tema, Deus fez um boneco, fez um boneco de barro, ele tocou com as mãos, Satanás olhando, Satanás já tinha caído, Satanás de olho, de longe, e aquilo foi irando o coração de Satanás, porque para fazer o homem, fazer eu e você, Deus teve que usar as mãos. Sabe, isto prova intimidade, amor, paciência, carinho, zelo, cuidado para fazer uma obra-prima da criação, que é o homem. Nós somos a obra-prima da criação, o homem, a humanidade. Deus, suas próprias mãos. Aí eu perguntava quando eu era novo convertido, por que ele usou barro, né? Não poderia usar uma outra coisa mais resistente? Estudo de Hollywood aí, já fizeram até um super-herói e sou fã desse super-herói. Eu acho lindo essas roupas dele, esse traje que ele fez, que é o Homem de Ferro. Não poderia ter feito o Homem de Ferro? Poderia, mas aí não dá certo, contato com a água, ferruja, frio, gelado, não dá bom não. Mas a Hollywood já tentou fazer um Homem de Ferro, né? Se fosse Deus, não poderia ter feito o homem um outro material? Poderia, ele é Deus, ele poderia fazer. Se ele quisesse, se ele pudesse fazer de prata, um homem de prata, poderia. O estúdio aí de Hollywood, esse estúdio famoso, também já fez um personagem, o Homem de Prata, já virou um super-herói também, o Homem de Prata. Poderia. Ele é Deus. Poderia ter feito o homem, vamos supor, de madeira? Poderia, ué. Ele é carpinteiro. Tem muita gente que fala assim, pau que nasce torto, morre torto. Negativo. Na mão de Jesus, o carpinteiro, um pau que nasce torto, não morre torto. O Senhor endireita. Ou você endireita, ou você endireita. Na mão do carpinteiro, o pau que nasce torto, ele morre, sabe, alinhado, no prumo. Com Jesus é assim, endireita ou endireita. Poderia ter criado o homem de madeira? Poderia, já fez um grande estúdio aí de cinema, já fez um personagem de madeira. Só que daí teria um problema, hein? Cresceu o nariz, o que ia ter de neguinho aí com o nariz comprido? Já temos até um presidente aí com um narizão comprido. Ai, na boca daquele homem só se acha mentira. E outra, o cupim também, não ia dar certo, sabe? Não ia permanecer para sempre.
O ferro não permanece para sempre, a prata não permanece para sempre, a madeira então não permanece para sempre. Um cupinzinho de nada ali vem e já se foi a madeira. Madeira que for, dá mais cara, dá mais macia, não interessa, o cupim vai, acaba com tudo. Poderia Deus ter criado o homem de qualquer outro material? Poderia. E por que ele escolheu? Tem muitas pessoas que estão na luta, na prova, às vezes, começa a se menosprezar. Um dia, até o próprio Jó, mas também a aprovação dele não foi pequena, não, foi tremenda, sabe? Eu não o culpo, mas em meio à aprovação de Jó, Jó chegou a dizer, lamentar, e com razão, que a prova dele foi muito grande, muito tremenda. Jó disse assim: Senhor, não se esqueça que eu sou pó. O Senhor me formou do pó. Ou seja, olha o meu estado. Ele estava se lamentando, estava se rebaixando. É claro que Deus se agrada de pessoa assim, que se humilha, Deus exalta. Agora, aqueles que se exaltam, Deus se abate, sabe? Mas eu quero dizer assim, quando nós, eu e você, enfrentamos uma dificuldade, uma luta que seja muito tremenda, a gente tem essa mania de... eu e você, eu também já fiz isso, claro, a gente se menospreza, a gente começa, ai Senhor, sabe? Porque a gente lembra que a gente é formado do pó. Jó teve essa revelação, ele não sabia, mas ele foi inspirado por Deus, tocado, quem sabe até para servir, para nos dar esse exemplo nesta mensagem que a hora fala contigo. Jó falou assim: eu lembro que eu sou pó, sabe, se humilhando, como se isso fosse pejorativo. Deus criou o homem do pó da terra não para que eu e você se menosprezasse, nos diminuísse, nos humilhasse a nós mesmos, ou que isso fosse um teor pejorativo, não. Deus criou eu e você do pó da terra com um propósito. Agora a confirmação clara foi esse que eu li, esse versículo aí, capítulo 9 de João, o apóstolo São João, onde que aqui, ó, no capítulo, no verso 6 aqui, ele cuspiu, ó, João 9, versículo 6, Jesus cuspiu no chão, fez um barro, sabe? Um barro, ó. Por que que Deus criou esse cuspe, esse barro? Ele cuspiu ali, não que o cuspe dele tem poder, é claro, poderia curar o menino, não, mas ele queria te dar esse entendimento que eu estou te revelando agora. Ele cuspiu lá no barro para provar que ele era o mesmo que estava lá no começo, no princípio. Ele era mesmo, o mesmo que construiu o primeiro homem, que formou o primeiro homem lá atrás. Ele era o mesmo. E ele sabe, ó, ninguém pecou aqui, nem ele, nem seu pai, ninguém pecou. Isso, ele nasceu com esse defeito só para manifestar a glória de Deus. Ou seja, é como se fosse, é como Jesus estava querendo dizer, mais ou menos assim, isso aqui foi um erro de fabricação. Isso aqui foi uma falha na fabricação. É mais ou menos isso, para você entender. Não que Deus erra, não, Deus não erra, Deus é perfeito. Mas é só para você entender. Não, isso aqui só aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Como Jesus que estava lá no princípio, que fez o homem do pó da terra, e agora, na presença dessas testemunhas todas, vai confirmar e vai usar a matéria-prima, que é o chão. Ele cospe no chão, faz o barrinho e passa no olho, porque o homem foi formado do quê? Do pó da terra. Então ele passa a matéria-prima que o homem foi criado nos olhos dele. O homem foi criado do quê? Do pó da terra. Então ele pega a matéria-prima de novo e coloca nos olhos. É como se fosse um erro de fabricação. Deus não erra, é só para você entender. Deus está querendo, Jesus, na pessoa bendita de Jesus ali, ele está querendo mostrar que ele era o mesmo no princípio. Criou o primeiro homem do barro. E ele estava ali o mesmo. Como no princípio Jesus era o mesmo. Então ele pega a matéria-prima para provar para mim e para você que nós somos do pó. Fomos criados do pó da terra. Ele pega o barro, que é a matéria-prima, e restaura a visão daquele homem. Para provar cientificamente que eu e você fomos formados do pó da terra.
Aí eu tava assistindo um filme esses dias aí, é um filme bem bacana, desse do robozinho que vira, sabe? Os aviãozinhos que viram um robozinho. Aí eu tava assistindo um filme lá, aí o menino lá, o Witwick, tava com um pedacinho do fragmento e ele queria um robô inimigo para poder tirar umas informações dele. Aí ele foi lá no museu, ele foi no museu espacial, aí tinha lá um avião, um Blackbird, um avião de caça fantástico, aposentado. O avião Blackbird, ainda existe muito Blackbird por aí, um avião supersônico. E aí ele estava com um fragmento, antes de ele olhar para ver se viu um símbolo, se era amigo ou inimigo, na ânsia dele ter a informação que ele queria, ele já tocou o metal no robozinho e esse metal deu vida de volta a esse robô. E o robô voltou à vida. E o robô era inimigo deles. Tem um robô do bem e tem um robô do mal. Assim como na nossa vida tem um lado do bem e tem um lado do mal. Para você entender, até que nos filmes. E esse robozinho que era do mal, e ele levanta e ele pergunta lá pro pessoal assim, nossa, que país é esse? Onde é que eu tô? Qual é o nome desse planeta? O robô pergunta. Aí o Witwick fala assim pra ele, o Sam fala, ó, você tá no planeta Terra, planeta Terra. Ele disse, Terra? Debochando, olha o deboche. Olha o que Satanás coloca na boca dessas mídias podres para querer nos menosprezar, para nos humilhar, para nos rebaixar. O robozinho falou assim, Terra? Que nome mais horrível para um planeta. O robozinho falando, mas você sabe de quem que vem essa voz arrogante. Aí o robozinho falou assim, que nome horrível para o planeta, deveria se chamar Planeta Lixo. O robô falou, é essa mensagem que ele quer, o Satanás, olha, nos insultando, nos xingando, nos humilhando. Mas você quer saber de uma coisa? Que Deus criou tudo, o universo, as galáxias. Foi Deus que deu o nome para esse planeta. E qual o nome que ele deu? Terra. Você sabe o que Adão significa? Foi Deus, quando formou o homem do pó da terra, foi Deus que batizou, dando esse nome. Você se chamará Adão. Adão significa solo, chão, terreno ou terra. Adão, solo, terreno, chão, para provar que ele foi formado, criado do pó da terra. E depois quem dá o nome para a mulher, a Eva, quando Deus faz ele cair no sono e dá o nome para Eva, não é Deus. Aí Deus não colocou o nome dela. Deus colocou na mão dele e ele que deu o nome, foi Adão. Ele falou assim, esta será chamada Eva, porque é a mãe das nações. Ele diz assim, é uma coisa assim, mais ou menos assim. Então, ele que chama, Adão que dá o nome para Eva. A Eva significa mãe. E Deus dá o nome do Adão para o planeta. Agora eu e você podemos bater no peito, nós somos o único ser do planeta, que não existe vida lá fora. Isso é balela, besteira, conversa fiada. Não tem vida lá fora. A única vida que tem lá fora é a vida espiritual. É a Nova Jerusalém que está lá em cima, o céu de Deus. É essa vida que existe. É o ser eterno que está lá, sentado no seu trono, jubilante. É ele. Mas eu falando assim, que nem nós, extraterrestre ET. O único ET que eu conheço é o Rodolfo, é o ET da dupla ET Rodolfo. Então, nós somos o único ser do universo que tem o nosso planeta, a própria casa nossa, ela leva o meu nome, o seu nome, Terra. Nós somos Terra, do pó da Terra. Moramos num planeta, tem o teu nome, o seu nome esse planeta, planeta Terra. Olha que olha que maior glória, que maior alegria ter um planeta que tem o meu e o seu nome, Terra. Aí Jesus, quando cura esse cego, faz esse barro para provar que realmente nós somos formados do pó da terra. E Deus escolheu a matéria mais resistente do universo para criar o homem. Porque se você olhar, o aço não é resistente, a prata não é resistente, a madeira não é resistente, a matéria mais dura do universo, mais resistente, que resiste até o fogo, você pode pensar que é o ouro. Não é o ouro. Você vê quando o povo de Israel estava no Egito, Moisés estava demorando para descer do monte, e eles pediram para fazer faça para nós um Deus, Arão, um Deus, o Moisés não vem mais. Aí eles pegaram todo o ouro e fizeram um bezerro de ouro. Lembra disso?
Aí quando Moisés desce e vê aquele troço, aquela abominação, porque isso aí para Deus é abominação. Quem se curva perante uma estátua, um Deus feito de ouro, de barro, de bronze, de madeira, de gesso, de plástico, seja lá o que for. Isso para Deus é abominação. Deus não aceita, não divide a sua glória com ninguém. Aí Deus falou para ele: Moisés, pega esse bezerro aí e manda no fogo. Aqueça o fogo 7 vezes mais aí e deixa queimar até que o ouro vire pó. Aí depois que eu descobri, nem o ouro, ele é eterno. O ouro não resiste ao fogo. Quanto mais você queima, ele refina. Tá certo que ele refina. Ele fica mais puro. A impureza vai saindo, vai saindo. Só que se você deixar ele no fogo por demasiadamente muito tempo, ele simplesmente vira pó. O ouro vira pó. Já pensou se Deus tivesse feito o homem de ouro, eu e você de ouro? Não dá, irmão. O ouro é amarelado, é frio, é duro. Não, não, não. Deus não te quer assim. E quando vem o fogo, o ouro não permanece. Agora a terra, ela permanece para sempre. E diz lá em Mateus capítulo, a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. A terra permanece para sempre. Você vê lá, o maior vulcão em erupção que tiver aí, quando vem aquele magma vermelho quente, destruindo tudo que encontra pelo caminho. Aí quando ele seca, você vê, ele destruiu tudo, que nem foi esse Havaí, foi feio o desastre no Havaí, destruiu tudo que encontrava, carro, casa, árvore, moto, bicicleta, tudo o fogo lambe, destrói. Mas quando ele seca, você quebra aquela espuma, aquele magma assim, você vai ver lá o chão, o terreno, o solo, tá apenas escuro, queimadinho, sabe, escureceu, mas a terra tá lá, intacta, porque o único que resiste ao fogo é a terra. Por isso que às vezes eu e vocês tomam numa prova de fogo. A prova de fogo dói, dói, mas ela é boa para deixar o nosso solo mais fértil, que nós venhamos a dar mais fruto e fruto do Espírito. Por isso que a gente tem essa prova de fogo. Dói, dói, lógico que dói, mas daremos mais fruto do Espírito, porque a terra permanece para sempre. Terra permanece para sempre. Deus criou você do pó da terra, não para se sentir menosprezado e inferior. É porque em meio a essa luta, essa provação de fogo aí, você vai resistir, porque a terra permanecerá para sempre e você não sucumbirá. Creia nessa palavra. Deus é contigo. Vem para Jesus enquanto é tempo. Aceite Jesus enquanto é tempo. Que em breve, Jesus voltará para buscar a sua noiva e nós seremos arrebatados daqui num piscar de olhos, 7 milésimos de segundo. Fique com esta palavra que ela conforte teu coração. Não se menospreze. Você é especial para Deus. Ele te criou, Ele te formou com as suas próprias mãos. Que nem aquela música daquela banda que eu gosto muito, criou uma música assim: com as suas próprias mãos te criou, te formou, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, dos seus cabelos, Ele mesmo desenhou. Creia que Jesus te ama. Fique com esta palavra. Se inscreve no canal, deixe seu like. Shalom, shalom, shalom.